Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Estamos de volta, a nossa terceira aula. Hoje falando sobre o perigo do ensino progressista, revista da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre, a qual nós estamos estudando, onde a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje nós estamos na lição de número 3, a lição de número 3 que tem por tema o perigo do ensino progressista. Já adentramos alguns tópicos na lição de número 1, lição de número 2. Hoje nós vamos adentrar a este tópico, aonde tem por texto da leitura desta aula, livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 ao 9. Quero que você preste atenção na leitura nesta aula, que é de suma importância. 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 9, ele diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevierão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar a conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repobros quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Glória seja dada ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele é bem enfático, e ele é bem sábio na sua colocação. E eu costumo dizer, parece que o apóstolo Paulo ele está pregando, ensinando para os dias de hoje. Se nós olhamos o contexto, olhando as cartas paulinas, parece que Paulo não viveu há anos atrás, parece que Paulo está vivendo hoje. Parece que Paulo está pregando para a igreja de hoje, para o povo de hoje, Quando ele sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A igreja, a fé, o cristianismo nunca viveu tantas dificuldades, eu quero crer assim, dentro desta área. É claro que a igreja primitiva, os nossos irmãos antepassados sofreram lutas, sofreram perseguições, mas quando nós olhamos para esse cenário, para uma igreja fria, para uma igreja que tem relativizado tudo, para uma igreja que tem normalizado muito a maioria das coisas, Paulo está dizendo, mas no evangelho não é esse. O evangelho não é dessa maneira. Os nossos antepassados, os apóstolos morreram, foram presos, foram perseguidos por segurar, por manter, por ser fiel à palavra. E quando Paulo está escrevendo nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, que tempos difíceis são esses? Não são os tempos difíceis que a igreja está enfrentando com uma mera dificuldade, com uma mera perseguição, mas é o evangelho que tem sido relativizado, Esses tempos trabalhosos são homens, amantes de si mesmo. Quem são esses homens? São pastores, são irmãos, são irmãs,
são obreiros, né? Paulo aqui não está falando do mundo, do ímpio, do gentio, de Israel, não. Paulo está falando da igreja. Paulo está falando daquele que prega a palavra, daquele que pregou a palavra, que se absteu da fé, hoje não acredita mais no que pregou, né? Hoje não crê mais que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Apostataram-se por completo da fé cristã. Então, esses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo são tempos onde a igreja, e como nós falamos em lições anteriores, o ímpio, o mundo, não olha para a igreja hoje e vê uma igreja com um cenário diferente. O ímpio não vê mais uma diferença entre a igreja e o mundo. Ou seja, o ímpio ou quem está lá fora olha para a igreja e enxerga a igreja igual, de igual modo. Porque não está vendo essa diferença. São homens, né, pastores, obreiros, membros avarentos, amantes de si mesmo, né, caluniadores, fazendo contenda, briga e assim vai. As teologias liberais enfraquecem a autoridade da Bíblia Sagrada. As suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é mitológico. São indiferentes ao pecado original, relativizam os valores morais e resignificam a fé cristã. Por conseguinte, os seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Ou seja, o que nós vemos aqui deste ensino progressista é que ele vai dizer e ele vai pautar que o pecado não é mais pecado. O pecado original, o pecado que ocasionou a queda do homem, como nós vimos na lição passada, hoje se eu sofro, se eu passo por dificuldade, se eu passo por lutas, se eu passo por perseguições, ou é porque eu estou em pecado, ou é porque eu não tenho fé. Nessa teologia progressista, é que uma vez que eu estou bem financeiramente, uma vez que o meu poder aquisitivo é bom, uma vez que eu tenho uma conta bancária boa, eu não vou passar por dificuldade, eu não vou sofrer, então eu não estou em pecado. Uma vez que eu estou bem, eu não estou em pecado. Uma vez que as coisas vai tudo bem, eu não peco. O pecado aqui é comparado ou é criado, como foi falado na lição anterior, pela questão social que eu vivo de momento. Se eu estou passando por dificuldade, eu estou em pecado, ou eu não tenho fé. Mas se eu estou bem, então eu já não estou mais errando, A vida do cristão dentro deste ensino progressista é que ele não foi chamado para ser perseguido, é que ele não foi chamado para passar dificuldades, é que ele não foi chamado para sofrer as aflições que, pelo amor da palavra de Cristo, não. Tem que ser tudo uma maravilha. Ou seja, relativizam-se os valores morais e o pecado deixa de ser pecado. Tudo é normal, tudo pode e tudo, tem a sua proporção. O tópico 1, a deteriorização moral. O apóstolo, ele é sem dúvida o maior missionário da história cristã. A partir do evento em Damasco, Atos 26, 15 e 16, Paulo passou a ser um atalaia de Cristo. Em vista disso, sublinha-se que as epístolas de Paulo são teologias aplicadas e o objetivo dele é que os seus leitores vejam o mundo e a forma como eles vivem diante de Deus. Nesta perspectiva, Paulo escreve a Timóteo, alertando que nos últimos dias sobrevierão tempos trabalhosos. A expressão nos últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil, e o termo é usado por Lucas e pelo escritor aos Hebreus para referir-se à vinda de Cristo, ao advento da nova era e à era cristã. Queridos, o que o inimigo tem trabalhado, o que Satanás tem trabalhado, o que a apostasia tem criado. A apostasia, primeiro, o abandono da fé, a falta de amor, a falta de crença,
né, crê que Cristo vai voltar para a sua igreja, para buscar a sua igreja, perdão. E é neste ponto que Paulo está dizendo, ó, nos últimos dias, antes de Jesus voltar, antes de Cristo voltar para buscar a sua igreja, Timóteo, os tempos vão ser difíceis, né? Os tempos vão ser trabalhosos, os tempos vão ser duros, né? Aí nós estamos vivendo, né? Salvo engano, não estou aqui para ser o mais sábio, mas o período mais frio espiritual da igreja nos últimos dias, né? A igreja que tem vivido uma frieza tamanha de forma geral. Igrejas que têm perdido, né, membros e mais membros. Hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, né? E tem criado-se isso aí, né? Os tempos mudaram. O errado é tido como certo e o certo é tido como errado. Isso à luz do ensino progressista, que tem buscado todos os meios de trocar os valores já estabelecidos por novas interpretações e ensinamentos. Então aquilo que eu acho que é certo, para você pode não ser. Aquilo que eu interpreto que é errado, talvez para você pode não ser, porque é esse o ponto do ensino progressista. É esse o foco que o ensino progressista quer trazer. O errado agora está certo, né? É o que nós estamos vivenciando aí, né? Hoje tudo é questão de homofobia, de crença, né? Racismo, né? Ideologias, tudo isso aí está certo. A Bíblia não tem mais nenhum padrão, a Bíblia não tem mais nenhum valor, a Bíblia não está certa, é a Bíblia que está errada, a Bíblia precisa ser reescrita, a Bíblia precisa ser readaptada. Quem precisa, né, de mudança é o ser humano. E essa mudança precisa estar voltada à palavra de Deus. O que é pecado continua sendo pecado. Aquilo que não agrada a Deus continua desagradando ainda nos dias de hoje. Aquilo que Deus, inspirado pelo Espírito Santo, os homens escreveram que Deus abomina, Deus continua abominando ainda nos dias de hoje. Deus, ele não mudou, né? Deus, ele é claro na sua palavra. Eu, o Senhor, não mudo. O ser humano pode mudar, a humanidade tem mudado, os dias têm mudado, podem estar querendo desconstruir, né? Hoje estão, né, a maioria, né, os poderes, né, para calar a palavra de Deus, para bloquear que o evangelho seja pregado, porque o que é pecado agora é normal. Não, irmãos, o que é pecado, a palavra não muda não. O que é pecado continua sendo pecado. O que é abominação aos olhos do Senhor continua sendo abominação. Os dias são trabalhosos e isso não é típico dos dias atuais. Judas aconselha a exortar a igreja e a ajudar a fé, batalhando, né? Ele estava dizendo que nós devemos lutar pela fé. Judas deixa isso claro. A igreja, e eu volto a repetir, ela foi chamada para ser diferente, não para ser igual ao mundo. E nós precisamos batalhar pela nossa fé, a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. É por isso que nós temos que batalhar. É por essas razões que nós temos que lutar. Lutar aqui não é com arma, lutar aqui não é com um pedaço de pau, lutar aqui não é tirar a vida do próximo, lutar aqui é na defesa do evangelho, é pregar o evangelho, é pregar a verdade, doa a quem doer. O evangelho, a palavra de Deus, precisa ser pregada. Judas, diante de uma ameaça iminente dos falsos mestres, traz uma verdade falando sobre a batalha. Grego, batalhar, dá origem à palavra agonizar, falando sobre o alerta que se esforça ao máximo, né, ao ponto de se machucar, mostrando que estamos em guerra constante e que deveremos, né, guardar, preservar a fé que nos foi dada, né, para este fim, para andarmos nela. Nós somos chamados para andar a fé, nós não andamos por vista, mas pela fé. Nós cremos, né, nesta palavra.
Nós cremos na Bíblia Sagrada. E o que é pecado continua sendo pecado. O que é errado continua sendo errado. Aleluia. Né? Nós precisamos, né, batalhar pela fé. Nós precisamos, né, batalhar a cada dia, buscando, né, essa harmonia, né, e pregando a palavra como ela deve ser pregada. O tópico 2, a erosão da ortodoxia, né? O ensino progressista representa um ataque ideológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Ou seja, né, a erosão, né, da ortodoxia e a corrupção da fé. A fé tem sido corrompida, né? A fé tem sido abalada. Muitos têm perdido. E neste entendimento, a série de expressões descritivas usadas ao longo das epístolas pastorais salientam a falta de padrões éticos éticos apropriados que eram reproduzidos pelos seus pseudos mestres e os seus seguidores, identificando-os como amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Quando nós chegamos a esse ponto, irmãos, e Paulo deixa claro, amantes mais dos prazeres do que amigos de Deus. Isso é muito sério para os dias a qual nós temos vivido, né? Dentro desta erosão ortodoxa, dentro dessa corrupção da fé, né? Tanto a religião judaica com a filosofia grega condenava aqueles que fingiam devoção, mas cujo coração não correspondia a essa presença, né? Essa pretensa piedade. Para Paulo, uma religião que não seja acompanhada da transformação divina no coração é inútil. Essa transformação, ela precisa ser por completo. Quem serve a Deus, quem teme a Deus, quem obedece à palavra, essa transformação ela é visível. Essa transformação ela é instantânea, né? É rápida, é ligeira. Eu não me corrompo com as coisas que estão por aí. Nós não podemos nos corromper, nos vender, né? Fazendo, como foi falado na lição de número 1, são tantas alianças que estão sendo feitas dentro do cenário político, líderes se vendendo, líderes se corrompendo, né? Mas por quê? Porque nunca houve uma transformação divina verdadeira. Nunca conheceu a Deus verdadeiramente, porque se conhecesse, não se vendia. Se conhecesse, não se entregava aos próprios prazeres, né? E não a Deus. Tais pessoas carecem de dinamite espiritual, não nutrem amor por Deus, nem por sua revelação em Cristo Jesus, nem pelo povo. Daí visto não serem homens cheios de espírito, não surpreende que lhes falte poder. Então são homens, né? Que têm se vendido por favores. Nunca conheceu a Deus, que se conhecesse, não se vendiam, né? Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, né? Os falsos cristãos. Quem são os falsos cristãos aqui, né? Escute. Quem são os falsos cristãos? São os mesmos de hoje que estão apoiando os pecados, são os mesmos que estão passando a mão pela cabeça de erros, né? Dizendo que não tem nada a ver, que mudaram a sua maneira de pregar. Deus é amor, Deus não se importa com isso, Deus não se importa com aquilo, Deus ama todo mundo, Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado.
Deus me ama, mas não ama o meu pecado. Deus se aborrece com o meu pecado, e a Bíblia é clara que ele se afasta. É o meu pecado que faz separação entre mim e Deus. Então vamos parar com esse negócio de que Deus ama, de que Deus é amor, mas Deus também é justiça, e a sua justiça vai chegar, né? Para esses falsos cristãos, né? Para esses falsos mestres que estão passando a mão pela cabeça do pecado de muitos, que estão com medo de pregar a verdade, que estão com medo de falar do Evangelho, que estão com medo de pregar o Evangelho, que estão com medo, né, de sair às ruas para pregar o Evangelho de Cristo. São falsos mestres, são falsos cristãos. A repulsiva conduta da luxúria e de várias consupiscências, os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, a droga, o aborto, o relativismo moral e etc. A rebeldia e a ausência de genuína convenção os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores serão objeto do juízo divino. 2 Timóteo 3, versículo 8. Então o juízo divino vai vir. O juízo divino vai acontecer, e queira eu e você ou não, vai acontecer o juízo divino para tais mestres, para esses falsos profetas, para esses falsos ensinadores, para esses falsos cristãos. Segundo tópico, as teorias progressistas, né? Aqui nós temos a desconstrução da Bíblia, né? O ensino progressista e o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia Sagrada. A ênfase do progressismo, né, repousa no antropocentrismo, homem como centro. Aqui o homem, ele é o centro de tudo, né? Deus está fora, Deus não tem mais lugar, e esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer as consupiscências humanas. Ou seja, é aquilo que me agrada. O que me agrada é o pecado, então é normal. O ensino progressista está aí. O relativismo está aí, né? Pode-se definir progressismo como um conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos baseado na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano, para o ser humano. Bobbio diz isso em 1998 e enfatiza que o progressismo está alinhado com um processo material, moral e social em que uma sociedade caminha. Essa ideia é oriunda dos filósofos franceses do século XIII, né? Os 18, perdão, aos quais proclamavam um progresso mundial secular, isto é, sem Deus, sem premissa. Os teóricos subsequentes passavam a pregar um progressismo científico, né? Augusto Comte, progressismo econômico, Karl Marx, e o progressismo biológico de Charles Darwin, entre outros, a qual nós podemos citar aí em números. Então esses homens vieram implantando, né, tais coisas, né, e desconstruindo, né, isso aí, desconstruindo o que a palavra sempre trouxe para nós, o que a palavra sempre nos colocou. O teísmo aberto, que é uma outra corrente liberal progressista, é o ensino do teísmo aberto. Nesta teologia, Deus é limitado, né? Não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. O teísmo acredita que Deus tem limitações. O teísmo prega que Deus ele não vê o futuro. Deus não conhece, né, o futuro, mas eu fico com a Bíblia Sagrada. Antes mesmo que houvesse dia, eu sou.
né? E ele ainda diz mais, ó, antes que eu e você nascesse, antes mesmo de nós ser gerado, ele já conhecia, ele já sabia de tudo, como seria. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente, e não tem teísmo que vai mudar isso na minha vida e na vida daquele que crê na palavra do Senhor. Nesta heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden, né? E forçado a redesenhar a história. Essa ênfase extrema nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus. Ou seja, Deus foi pego de surpresa, né? Deus não sabia que Adão ia pecar. Deus deu livre-arbítrio para Adão. Deus conhecia e conhece, né, o coração do homem. E essa tem sido uma heresia que tem infiltrado, né, em muitos lugares. Outra a desconsideração da infiabilidade e inerrância, né, da Escritura, que é a teologia, né, que dentro deste termo, né, a autoeliminação divina conduz o homem a uma vida de riscos. Não é só Deus que se arrisca pelo homem, mas o homem também se arrisca por Deus. Queridos irmãos, em que eu e você somos capazes, ou em que Deus precisa que nós nos arriscamos por Ele? Deus precisa que nós nos arriscamos para Ele por quê? E para quê? Qual é o fundamento que isso traz? Nenhum. Nenhum. Tira-se Deus do centro, desconstrói tudo que Deus construiu. A morte de Cristo na cruz do Calvário, o que Ele passou pela humanidade, eles querem de toda maneira, né, tirar esse fundamento da palavra. Eles querem acabar. E aí com essa teologia da demitologização. É mito, né? Deus vai perdendo, né? Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo, né, alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Neste pensamento, o céu e o inferno, né, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos, né? Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. E nesta teologia a Bíblia só é crível se dela forem extripados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Então tudo que Deus fez é mito para esse teólogo. Tudo que Deus criou é mito. E dentro desses fundamentos tem se desconstruído, né, esse pensamento. E essas heresias têm se aprofundado a cada dia. É por isso que Paulo nos enfatiza, é por isso que Paulo chama a atenção da igreja. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e esses tempos difíceis, Judas diz, nós temos que perseverar pela fé, nós temos que perseverar por aquilo que nós cremos, nós temos que perseverar pela sã doutrina da palavra de Deus. Jesus, ainda que você não creia, ainda que você não acredite, Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. A promessa dele ainda está de pé. Satanás acha que perdeu a batalha. Satanás acha que está vitorioso. O mundo acha que Deus está aceitando tudo. Os falsos mestres acham que Deus está concordando com tudo, que o pecado não tem nada a ver. Vai chegar o acerto de contas.
O acerto de contas vai chegar. Goste você ou não, queira você ou não. Não é eu que vou escolher. A Bíblia não vai mudar por causa de mim. Deus não vai mudar por causa de mim, né? Deus não muda. Porque eu não concordo, porque eu não... O problema é meu e seu se você não concorda. Mas que o pecado é pecado, é. Que essas ideologias que estão sendo implantadas aí ainda são pecados? São. Goste você ou não. Você pode até não concordar, é um direito seu, o livre-arbítrio é seu. Mas é a Bíblia. E é Deus soberano, né? E é Deus soberano. E Ele não muda. Tópico 3. Refutando o ensino progressista. Reafirmando a autoridade da Bíblia. E isso nós temos que reafirmar todo dia, né? Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina. É impossível concordarmos com tamanhas coisas que estão acontecendo. Nós precisamos ter em mente, né, que a Bíblia todo dia ela precisa ser reafirmada nas nossas vidas, na nossa mente, na nossa sociedade, né? Contendemos pela firmeza e pureza da fé e das Escrituras, pois devemos estabelecer a distinção mais nítida possível entre o que nos foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado na igreja pelos homens, não importa a eminência da santidade ou da erudição dele. Lutero 2016. Temos que reafirmar a santa palavra de Deus. E hoje eles querem parar isso aí, né? Porque se nós reafirmarmos, se nós falarmos o que é pecado, se nós falarmos do que Deus não concorda, eu sou homofóbico, né? Eu sou quadrado, eu sou antissocial, eu sou todo tipo de coisa ruim que existe no mundo, quando nós reafirmamos a sã doutrina do Senhor. E muitos têm abaixado a cabeça, têm se resguardado, a igreja tem se recuado, enquanto o inimigo está indo à frente, enquanto a opressão está indo à frente, a igreja de Cristo tem recuado, tem negado o seu evangelho, tem negado a cruz do Calvário, tem negado que Cristo morreu para nos dar vitória, e a nossa vitória e a nossa coroa não está nesta terra, ainda que nós morremos, ainda que fomos presos, ainda que fomos chicoteados. Bem-aventurados sois vós que por amor da minha palavra sofrestes. Aleluia, né? Zwinglio, ele diz o seguinte, ensinou que a igreja não possui outra autoridade além da Bíblia. Calvino defendia a Bíblia como base e firme alicerce para as crenças e estruturas cristãs. E mesmo Simons fazia apelo urgente à autoridade da Bíblia. Jarcó Armínio considerava que a perfeição das Escrituras era retirada e solapada quando a inspiração perfeita dada aos profetas e aos apóstolos, que administram as Escrituras, é negada, e a necessidade e a frequente ocorrência de novas revelações depois daqueles homens santos são declaradas abertamente. Então a nossa declaração de fé, ela retifica que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus, que não pode ser anulada. Desse modo, a autoridade bíblica é retificada quando a supremacia das Escrituras é propagada em resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa da palavra de Deus. Nós não podemos nos calar. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Ai daquele que tira ou daquele que acrescenta.
Como cristão, nós não podemos nos calar às ideologias humanas, a descaracterização da Bíblia, a descaracterização da sã doutrina, né? Tópico 2 do ponto 3, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos, Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Compreende uma ordenança, não é pastoral, não foi o pastor que está ordenando, não é o bispo fulano que está ordenando, não é o padre que está ordenando, é Cristo Jesus. Ide por todo o mundo, é uma proclamação do Supremo Senhor, né? Um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas da Bíblia. Ainda que não ouçam, ainda que não dê ouvido, mas é obrigação da igreja. A igreja foi chamada para isso. A igreja foi chamada para proclamar o evangelho. A igreja foi chamada para ensinar o que é certo e o que é errado dentro desta palavra. Dentro desse padrão. A igreja foi chamada para isso. Para mostrar que a Bíblia é a santa palavra de Deus. É a nossa regra de fé. E enfatizando, né? Enfatizando a santificação, que é o principal, o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado da doutrina cristã precisam estar atrelados a uma vida de santidade. 1 Pedro 1,16. Sede santos como eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. O verbo santificar vem do grego agiazo, né, que significa separar, purificar, consagrar, ou seja, mais uma vez eu falo, a igreja é chamada para ser separada, a igreja não é para se misturar, a igreja não é para fazer alianças que não deve fazer, a igreja não é para comer daquilo que não é para comer, a igreja é santa e como santo nós precisamos nos santificar a cada dia, ensinando àqueles que não conhecem, profetizando, propagando, ensinando e trazendo a verdade a este mundo. Nós fomos chamados como igreja para levar a luz àqueles que estão em trevas. Como crerão se não há quem pregue? Se a igreja não pregar, quem vai crer? Se a igreja não continuar batendo em cima todo dia, quem vai acreditar? Ninguém. O objetivo santo é a tradução do vocábulo hagios ou ásios. Deste modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. E a continuação da obra iniciada na regeneração. Efésios 1, 13. Quando o salvo recebe novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está na obediência da palavra de Deus. Tiago 1, 22. Né? No abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a nossa maneira de viver. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, né? Divulgue essas aulas, nos ajude a pregar a palavra do Senhor através deste canal, né? Seja um canal de bênção na vida de outros, compartilhando, divulgando e trazendo, né, um alerta para a igreja, um alerta para a humanidade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor. E deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é repulsiva, descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, né, de transe, parada, quieta, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis
e antemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. 1 Coríntios 2, capítulo 4 ao versículo 5. Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.